Boa tarde a todos. Estamos iniciando a sessão. Hoje é dia 5 de março de 2024, são 17 horas e 7 minutos. É a sessão da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Agradecer aqui a presença dos advogados, doutor Eduardo Berol, doutor Matheus Cury, que está conosco aqui também. Prazer em revê-lo, doutor. Prazer é meu, doutor. Abraço a todos. Obrigado. Doutor Fred, doutor Procuradoria, doutor Fábio, em nome de quem cumprimento os advogados presentes, os mais presentes, doutora Paula, seja muito bem-vinda, e doutor João, que sempre nos assiste aqui, e sempre muito grato ao auxílio dele. Vamos iniciar aqui pelo primeiro processo da pauta, é uma preferência ao processo 113. Eu passo a palavra ao doutor Eduardo Berol, que vai relatá-lo. Fique à vontade, doutor. Boa tarde a todos. Muito obrigado, desejar a Paula aqui, primeira sessão dela aqui, toda sorte aí na nova atividade. Vamos lá. Processo 113/2024, Paulista na 2, partida entre Monte Azul e Noroeste, realizada no dia 25 de fevereiro de 2024. São denunciados os atletas do Monte Azul, Ariel da Silva, e do Noroeste, Carlos Henrique de Moura Brito. Houve a denúncia da Procuradoria em razão do seguinte relato. Infrator, senhor Ariel da Silva. Relato do árbitro. Expulso direto por conduta violenta, trocando socos e chutes com seu adversário, de número 9, senhor Carlos Henrique de Moura Brito. Diante disso, a Procuradoria pleiteou a condenação do atleta nos termos do artigo 254A do CBJD. Da mesma forma, com relação ao senhor Carlos Henrique de Moura Brito, a denúncia é idêntica com base no 254A e o relato do árbitro é praticamente a mesma redação. Expulso direto por conduta violenta, trocando socos e chutes com seu adversário, de número 8, senhor Ariel da Silva. Diante disso, foi pleiteada a condenação também do denunciado nas penas do artigo 254A do CBJD. Ambos os atletas não têm antecedentes. Deixa eu só verificar se eu creio que há uma defesa nos autos ou não. Não, então não há defesa nos autos. Não. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Vossa Excelência vai fazer a defesa, doutor? Tem prova de vídeo para a gente ver isso. Presidente, eu tenho a prova de vídeo e o senhor Carlos está aqui também. Ok. Da direita. Por favor, se puder chegar aqui, senhor Carlos. Entrega só o documento para o doutor João, só se a gente já entregou já. Então, fica à vontade. A gente vai só assistir a prova de vídeo primeiro, para dar ideia do que a gente está julgando aqui. Doutor Matheus, teve acesso à prova, doutor? Conseguiu ver o vídeo? Sim, doutor Max, assisti aqui o vídeo pelo link. Ok, obrigado. Carlos, né? Carlos, eu vou passar a palavra ao doutor Eduardo Berol, vai te fazer alguns questionamentos, ok? Muito obrigado por ter comparecido. Carlos, muito obrigado por ter comparecido. Boa tarde. Por favor, eu quero que você descreva o que ocorreu naquele lance. Boa tarde, doutor. Após a minha equipe fazer... Cara, o microfone. É que eu não estava te vendo com o microfone. Após a minha equipe fazer gol de empate na partida, nós ali tentamos pegar a bola rapidamente, o goleiro dele segurou. Eu senti um empurrão nas minhas costas. E quando fui ver, era o jogador número 8, se eu não me engano. E fui para cima dele, ele veio para cima de mim também. O empurrei
tirando de perto de mim. E foi isso que aconteceu. Certo. Depois disso, você caiu, eu vi que você foi empurrado pelo número 14. Você caiu, o que aconteceu depois disso? Depois disso, eu me levantei, saí do meio da confusão, fui lá pro meio do campo, como nós tínhamos feito o gol. E depois disso, a árbitra Mariana, se eu não me engano, me chamou, expulsou o número 8 e também me expulsou. Obrigado, eu não tenho mais perguntas. Obrigado. Doutor Matheus, gostaria de ter alguma pergunta a fazer ao senhor Carlos? Não, obrigado. Ok, a doutora Procuradoria tem alguma pergunta? Não, senhor presidente, estou satisfeito. Obrigado. Doutor Fábio? Presidente, também não tenho perguntas. Ok. É só, então, só vai ouvir o senhor Carlos, só isso? Só ele que tem para ouvir? Eu vi e eu vou fazer a defesa dos dois. Ok. Então, muito obrigado por ter comparecido. Fica à vontade, se quiser sentar lá também, fica à vontade. Passa a palavra ao doutor Fábio para fazer. A doutora Procuradoria quer se manifestar? Não. Na verdade, eu queria, senhor Fica à presidente, vontade. porque, assim, eu vendo as imagens aqui, eu acredito que as imagens acabam contestando um pouco o que tem na súmula, então eu queria aditar a denúncia para que, ao invés do artigo 254A, ele seja denunciado no artigo 258, porque realmente eu não, assim, eu não acho que aquilo ali configure de fato agressão física. Eu acho que é mais uma atitude antidesportiva, então eu vou aditar a denúncia do Dr. Joel, ainda que esse não seja o entendimento de Vossa Excelência. Eu acredito que não foi uma agressão física, é um lance até justificável. O goleiro quer segurar a bola porque quer que enrole, o outro time quer pegar a bola logo. Até vendo a imagem aqui, o denunciado, aliás, obrigado por ter comparecido, ele, no primeiro momento, eu tinha achado que ele tinha causado, mas na verdade não, ele sofre um empurrão nas costas mesmo, depois ele revida, então eu acho que é um princípio de confusão, mas que se enquadra melhor no artigo 258. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Fred. Agora sim, passa a palavra ao doutor Fábio. Fica à vontade, Obrigado, doutor. presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Iniciando aqui a defesa, então, pelo senhor Carlos Henrique, o que chama principalmente, né, primeiramente, a atenção é que a súmula vem falando em chutes e socos, né, e que realmente, quando a gente analisa a imagem, a gente vê que não teve nada disso. Então, é estranho, né, causa estranheza. Mas o senhor Carlos, ele fez questão de comparecer aqui, andou bastante, inclusive, para estar aqui, né, para prestar o depoimento, explicar a sua versão dos fatos, né, e, inclusive, com o vídeo, né, entendo que isso deva ser considerado também. Eu parabenizo o doutor Fred pela reclassificação, embora eu discorde, eu acredito, eu concordo com a desclassificação, mas eu acredito que encaixe melhor no artigo 250, né, até como um empurrão, um ato hostil, né, até como está no inciso do parágrafo 1º, talvez, se eu não me salvo engano, né, empurrar ali o adversário. Então, dessa forma, ficando claro, né, que não houve socos e chutes, apenas empurrões ali, e que não houve agressão, portanto, a defesa pleiteia a desclassificação do 250 nesse caso, né, agora, para o 250. Não entendo. Mas eu vou ali eu peço a desclassificação para o 250, considerando a primariedade do senhor Carlos Henrique, e também que fez questão de privilegiar esse tribunal vindo até aqui prestar seu depoimento, eu peço que seja aplicada a pena mínima com a possível conversão em advertência. É a defesa. A defesa de ambos? Já passo tudo. Ok, é o mesmo? É o 8 ali. Tá. É. Então, Na mas verdade, não há colisão de interesses? Na verdade, acredito que não tenha colidência. É? A não ser que... É porque... o interesse é o mesmo. As imagens seriam... Porque aí... Eu acredito que Imagino. eu posso representar ambos. Ambos são sindicalizados, né? Ambas as agremiações. Acredito que não tem Então, se colidência. você for imputar a culpa a um ao outro, a gente... Não vou imputar a culpa, não. Na verdade, não. O que a tese da defesa é que não houve agressão. Peço a desclassificação para 250. Peço é a mesma... Ok, quer fazer ou já está feito? Já está praticamente feito. Ok. 250 e pena mínima com a possível conversão de advertência também.
A tese é a mesma. Ok. As imagens ali não mentem. Ok. Obrigado. Obrigado, doutor Fábio. Passo a palavra ao doutor Eduardo Beral por voto. Diante das imagens, né, verifica-se que não houve efetivamente a agressão conforme contido na súmula. Então, diante disso, eu acolho a desclassificação por 250, diante da presença do atleta aqui e a primariedade dele, eu aplico a pena mínima, porém não a converto em advertência. Uma partida. O que faço também para o Ariel, que foi o que esteve em choque inicialmente com o senhor Carlos, né? Estranho que o Ariel, em tese, não foi... tinha que ter um outro atleta também que foi denunciado, que não foi denunciado, que também empurrou. Porém, não consta da súmula, então, uma partida para cada um, com base no artigo 250 do CBJD. Obrigado, doutor Eduardo Beral. Parabéns pelo voto. Eu passo a palavra ao doutor Matheus Cury por voto. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Boa tarde a todos, senhor presidente, eminentes auditores, eminente procurador de justiça esportiva, doutor Fábio. Prazer em revê-los. Seja bem-vinda, doutora Paula. De início, gostaria de parabenizar o eminente procurador pelo pedido de desclassificação, né, fazendo justiça ao que foi retratado no vídeo. Isso demonstra que nem sempre a súmula, apesar da presunção de veracidade, ela nem sempre retrata a realidade, né, e acompanho o voto do eminente relator, doutor Eduardo Beral. Obrigado, doutor Matheus Cury. Eu também acompanho e parabenizo ambos pelo voto. Então, fica a pena mínima, sem conversão para ambos os atletas, ok? Muito obrigado por ter comparecido, senhor Carlos. Obrigado. Uma boa tarde. Então, você cumpriu automática, né? Doutor Matheus conseguiu votar? Eu não sei, eu acho que eu encerrei aqui. Conseguiu votar, não? Hã? Ah, tá. É o 110, né? 113. 113. Tá. Isso. É daquela época? Apareceu no banco?
Tá salvo. Obrigado, doutor. Obrigado. Vamos dando prosseguimento à sessão aqui. O próximo processo da pauta é o processo número 90. Também é o doutor Eduardo Berol que vai relatar. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Processo 90/2024. Partida entre São Paulo Futebol Clube e Red Bull Bragantino. Só precisa abrir aqui que tá. É? Vamos ver se vai agora. E o outro foi normal? Acho que vai ter que ser pela pasta, então. Aí eu boto. Obrigado, doutor Eduardo. Doutora Valentina, né? Pelo Red Bull, isso. E o doutor? Ok. Vamos ver, assistir então. Acho que a prova de quem? A prova da doutora Valentina? Isso. Ah, os dois estão na mesma prova, né? Porque o lance do O Eduardo lance é o Pereira- mesmo. Então tá. Vamos assistir então, por favor. Pablo Maia, opa! Thalisson, trombada com a goleta, pessoal do banco do Red Bull aqui se desespera que é falta, hein? O Thalisson fica caído e o Alisson até deu uma olhadinha, não quis parar o jogo, não. Rolou pro Eric, opa! Aí é falta do Elinho, vai ter cartão e vai ter confusão, porque os jogadores do Red Bull Bragantino queriam a falta lá na frente. Vai todo mundo cercar o Vinícius Araújo aqui, hein? Jorge, Fechou o tempo, Ricardinho. tô de frente pro lance. O Thalisson toca na bola e depois o zagueiro de São Paulo só acerta o atacante do Red Bull Bragantino, tá? E olha, subiu o cartão vermelho
O Elinho tomou cartão vermelho. Imagino que tenha dito alguma coisa pro árbitro, porque ele tomou amarelo pela falta. Mas tá chamando... Deve ser o lance anterior. Rapaz, que confusão, hein? O lance do Arboleda. O Elinho tomou amarelo, ao que parece... Presidente, o lance não está cortado. Eu estou satisfeita se vocês tiverem também. O vídeo não está cortado, ele vai seguir para mais minutagem. Então, Provavelmente para ver o lance lá do Arboleda. Todo mundo viu, todo mundo teve acesso, conseguiu ver os vídeos. Viu, doutor Fred? Doutor Matheus chegou a ver o vídeo, doutor Matheus? Sim, assisti sim. Ok. Acho que tá ok, viu, doutor João? Todo mundo já viu. Eu vou passar a palavra à doutora Procuradoria para se manifestar. Obrigado, senhor presidente. Na verdade é o seguinte, semana passada, eu e o doutor Marcos conversamos aqui, ele me chamou a atenção e eu fui ver o lance. Nisso eu fui, pausei, voltei, realmente não cabe o 254A, vou aditar a denúncia para o 254. Eu acho que é o seguinte, ele vem com raiva, porque não foi, foi dada vantagem ali, não foi dada vantagem não, mas seguiu o lance com a Arboleda e... Ele vem irritado para parar a jogada, mas ele não agride. Ele tenta ir na bola, levar o cara junto, mas não é para agredir. Era para parar a jogada e olhar o lance do Arboleda. Então eu vou aditar para o 254. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, doutor Fred. Vamos fazer a defesa. Primeiro a doutora Valentina faz, depois o doutor Felipe. tá bom, perfeito. Fique à vontade, doutora. Como vocês preferirem. Bom, mais uma vez, cumprimentar a todos, excelentíssimo presidente, nobres auditores, também cumprimentar o relator. Bem-vinda, Paula. Obrigada, João, também por toda a ajuda durante a tarde. Precisei de um auxílio técnico para juntar as provas. Cumprimentar a Procuradoria. Também boa tarde aos presentes. Bom, antes de começar a defesa e analisar o lance propriamente do Elinho, queria só trazer um contexto do que foi a arbitragem no jogo, né? Foi uma arbitragem bastante contestada. Acredito que o São Paulo também vai entrar um pouco nessa seara. Mas foi um jogo de bastantes, na visão da defesa, de muitos erros por parte da arbitragem, que inclusive ensejou ao Red Bull Bragantino a intenção de protocolar uma manifestação oficial na federação para questionar as condutas do árbitro na partida, né? E o lance da expulsão do Elinho foi objeto dessa contestação. A gente ainda não teve um retorno por parte da comissão de arbitragem da federação, mas só para trazer um pouco do que foi esse jogo das condutas da arbitragem. E nesse caso, na expulsão do Elinho, na visão da defesa, há uma grande confusão. Na verdade, primeiro, o Thalisson sofre a falta do Arboleda, é uma falta grave, ia ser provavelmente gol, só tinha mais o Arboleda como último homem do São Paulo, e é uma falta bastante contestada por todo o banco do Red Bull Bragantino, inclusive pelos jogadores, e aí o árbitro, de maneira errada, deixa o lance seguir, e aí, enfim, como o procurador trouxe, traz uma sensação de indignação por parte dos jogadores do Bragantino, e aí o Elinho, na intenção, de fato, de parar a jogada, de falar, árbitro, por favor, analise o que aconteceu ali atrás. Ele entra com uma jogada mais forte, mas sempre visando a bola, né? E aí o árbitro da partida, ele para, primeiramente aplica um cartão amarelo, e a defesa, enfim, não há nenhum registro na súmula, não há qualquer razão. A defesa não sabe o porquê, sendo bem sincera. O árbitro da partida retira o cartão amarelo e aplica, sem qualquer justificativa, um cartão vermelho. A gente vê os jogadores do Red Bull Bragantino contestando a decisão, chamando o árbitro para ver a questão do Arboleda, mas não há nenhum registro de contestação, enfim, que o árbitro tivesse sentido ameaçado ou algo do tipo que ensejasse a aplicação do cartão vermelho. Então, a anulação do amarelo, a aplicação do vermelho. Na visão da defesa, o que possivelmente aconteceu foi o VAR chamou o árbitro da partida para rever o lance do Arboleda e, na tentativa de ser justo e, eventualmente, colocar panos quentes na situação, o árbitro da partida acabou expulsando o Elinho também, porque se ele fosse no VAR, visse o lance do Arboleda e expulsasse, ele teria que cancelar o cartão amarelo do Elinho, se não tivesse aplicado o vermelho. Então, na tentativa de ser justo com ambos os lados, para expulsar dois, ele acabou expulsando o Elinho também, mas na visão da defesa, sem qualquer razão. Analisando o lance propriamente do Elinho, que a gente tem, mais uma vez, a má entrada.
mas é uma entrada de jogo, é uma entrada na bola. Então, a defesa, assim como a Procuradoria entende que não era um lance para o artigo 254A, justamente porque não é uma agressão, é um lance comum de jogo, que possivelmente com uma entrada um pouco mais forte, mas não era nenhum lance que representasse qualquer agressão, qualquer ato desleal por parte do atleta do Red Bull Bragantino. Então, a defesa pediria, então, a desclassificação para o 254, mas também, se Vossas Excelências entendessem, para o 250, porque é uma jogada comum, né? É normal que os atletas estivessem um pouco com ânimos exaltados em razão da falta que não tinha sido marcada no atleta Thalisson, cometida pelo Arboleda. Então, se não fosse um ato hostil ou desleal que aplicasse o artigo 250, que de fato fosse mantida a desclassificação por 254. Em relação à dosimetria, a defesa destaca que o atleta primeiro, o adversário, não precisou de atendimento médico, a partir dela seguiu com seu andamento normal. Há também destacar a boa conduta do atleta, que a partir do momento que recebe um cartão vermelho, ele se retira da partida sem enfim, causar qualquer prejuízo para o andamento dela. E também a sua primariedade. É um atleta que desenvolveu toda essa categoria de base no futebol paulista e não tinha qualquer, inclusive no São Paulo, e não tinha qualquer registro, qualquer passagem por esse tribunal. Então, só resumindo um pouco a defesa, requer-se, primeiro, a desclassificação, mantida a desclassificação da Procuradoria por 254 ou para o 250, e que seja aplicada a pena mínima prevista nesses artigos. É a defesa. Obrigada. Obrigado, doutora Valentina. Parabéns pela defesa. Passo a palavra ao doutor Felipe Carvalho. Fique à vontade, doutor. Boa tarde a todos. Bem-vinda, Paula. Enfim, vou ser breve na apresentação dos fatos pelos quais São Paulo entende que o atleta Arboleda merece ser absolvido. Inicialmente, gostaria de destacar que é a primeira vez que o atleta vem a ser julgado neste tribunal. É um atleta que tem praticamente 300 partidas pelo São Paulo e apenas 3 expulsões na sua carreira. É um defensor do São Paulo que é muito trabalhador, está no futebol brasileiro há algum tempo. Então, sobre a questão dos antecedentes, a gente tem uma das melhores situações possíveis para esse zagueiro. O lance do jogo, como o próprio árbitro na partida teve dúvida, ele é controverso. O Arboleda chega para disputar a bola com o atacante do Bragantino e acaba dando uma trombada com ele. Não é uma intenção de atingir o jogador. Pode-se ver na imagem, apresentar a prova de vídeo agora recentemente, o Arboleda visa somente a bola. E, infelizmente, acaba acertando o atleta, mas com uma trombada. Tanto é que, na hora, o árbitro da partida, sequer marcou falta. Após a reclamação do Bragantino, que foi avaliada novamente o lance, o VAR recomendou a revisão, e aí sim o atleta foi expulso direto, sem a apresentação do cartão amarelo. Na referida partida, o ânimo estava muito alto, porque o Bragantino estava ganhando, o São Paulo precisava do campeonato, estava pressionado, precisava fazer um resultado em casa. No final, a partida acabou empatada, saiu um gol do São Paulo, empatou, e depois São Paulo virou 2-1, e no último lance o Bragantino empatou 2-2, acabou ficando meio para cada um. Mas era uma partida de extrema tensão, apesar do Bragantino entrar com a equipe que não era a principal, porque tinha um jogo de Libertadores no meio da semana. Era uma partida que estava super tensa, o estádio do São Paulo estava cheio. Enfim, não foi um lance de extrema gravidade, o qual o atleta teria infringido o artigo 250 do CBJD. Foi apenas uma falta de jogo, não uma falta visando atacar o adversário, motivo pelo qual a defesa pugna pela absolvição, a dispensa da denúncia, com a absolvição do atleta, ou, caso assim não se entenda, pena de uma partida convertida em advertência. Obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Parabéns pela defesa também. Passo a palavra, então, ao doutor Eduardo Berol para proferir o voto. Vamos lá. Primeiramente, com relação ao primeiro expulso, senhor Hélio
Júnior Nunes de Castro, o Elinho. Eu entendo que não houve uma agressão na forma dos 254. Também eu já desclassificaria para o 254, 254A, desclassificaria para o 254, pois eu entendo que houve a jogada visava a bola ou a paralisação do jogo. Porém, eu entendo que a intenção do atleta e a sua prática, o seu ato, foi por demais uma força desmedida ali. Diante disso, em que pese ele ser primário, eu aplico a pena de 2 partidas diante dessa conduta violenta do atleta em si. Bastaria, nesse momento, ele empurrar o atleta, bastaria ele segurar a camisa, se fosse para paralisar o jogo, para que fosse vista a alegada falta do Arboleda. Porém, o lance ele é violento em si. Então, eu aplico 2 jogos com relação ao atleta Elinho. Eu posso já Sim, fica à vontade, pode voltar o Arboleda. Com relação ao Arboleda, eu assisti o lance várias vezes e eu gosto de analisar o olhar do atleta, para onde ele está objetivando, o que ele está vendo. Ele olha especificamente a bola. Porém, ele faz a falta. Não há o que falar. Expulso, vermelho direto, 250, aplico a pena de 1 partida. Aqui é o entendimento dessa comissão, 1 partida por vermelho direto, sem a desclassificação para advertência. Então, 1 partida para o senhor Arboleda. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Passo a palavra ao doutor Matheus Cury. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Obrigado, excelência. Eu acompanho o nobre relator. Acho que o voto foi bem sensável, bem sensato e nos mesmos termos do voto do relator, eu acompanho. Obrigado. Obrigado, doutor Matheus. Eu acompanho com relação ao atleta Robert Abel Arboleda Escobar. Eu acho que primeiro eu não fosse redundar no gol, porque para mim era evidente que seria o gol da vitória do Red Bull Bragantino. Eu até aplicaria até uma pena convertida em advertência, mas como estava na iminência de sair o gol do Bragantino, eu vou acompanhar uma partida. E com relação ao Hélio Júnior Nunes de Castro, eu também vou aplicar uma partida. Você volta vencido aqui, porque a gente jogando bola, a gente sabe quando é que o atleta vai bater e quando ele vai. Ali, a perna dele bate na metade da perna do atleta. Se ele quer pegar, ele chuta a perna dele. Ele foi na bola, ele foi com força na bola para tomar a bola dele, só que a perna dele bate no contra-pena, na perna inversa do atleta de São Paulo. Então fica a pena de 1 partida. Mas, então encerramos aqui. O senhor Hélio fica por maioria 2 partidas e o senhor Arboleda fica por unanimidade 1 partida. Agradeço a presença da doutora Valentina, doutor Felipe, muito obrigado.
Próximo processo da pauta, processo 110. Também a doutor Eduardo Beral da Costa. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Processo 110, 2024, Paulista A1, partida entre Ituano e Red Bull, disputada no dia 24 no Estádio Municipal Dr. Novelli Júnior, na cidade de Itu. É denunciado o atleta Thalisson de Almeida, da equipe do Red Bull Bragantino, atleta profissional. Nos termos da denúncia, o relato do árbitro é o seguinte: por atingir com as travas da chuteira o tornozelo de seu adversário, número 6, Leonardo da Silva Cruz Duarte, com uso de força excessiva, dobrando a articulação. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico e prosseguiu na partida normalmente. Diante disso, foi apresentada a denúncia pela Procuradoria com base no artigo 250 do CBJD, protestando pela condenação do atleta nas penas ali previstas. O atleta não possui antecedentes e também não há defesa nos autos, mas sim ao lance da expulsão. Ok. Então vamos assistir o lance, doutora Valentina, aí depois eu passo a palavra à Procuradoria e depois para a senhora. Mas tem... Trabalho, inclusive. É muito no jogo. Deixa eu só interromper você para mostrar aqui a zona do rebaixamento. Olha aí, ó. Tá uma posição acima da zona do rebaixamento. O Guarani, nesse momento, está na zona do rebaixamento, não jogou. Vamos aguardar para ver, mas essa disputa aí pelo rebaixamento do Paulistão vai ser também bem tensa. Vamos lá. Vai ser intensa demais, a gente agora tá bem. Trabalho, inclusive. É muito no jogo. Deixa eu só interromper você para mostrar aqui a zona do rebaixamento. Olha aí, ó. Tá uma posição acima da zona do rebaixamento. O Guarani, nesse momento, está na zona do rebaixamento, não jogou. Vamos aguardar para ver, mas essa disputa... Todo mundo viu, o doutor Matheus teve acesso ao vídeo? Tive sim, doutor Marcos. Já assisti. Ok, obrigado, doutor Matheus. Essa palavra da outra Procuradoria, doutor Fleff, quer se manifestar? Senhor presidente, obrigado. Vou reiterar os termos da denúncia. Acho que é 250 mesmo. Ok, obrigado. Passo a palavra à doutora Valentina. Fica à vontade, doutora. Obrigada, presidente. Bom, acho que a intenção da defesa em trazer o lance era um pouco desqualificar o que está na súmula. Na verdade, é um lance que não representa qualquer gravidade, qualquer intenção de dolo, qualquer intenção de fato machucar por parte do atleta do Red Bull Bragantino em relação ao adversário. É um lance comum de jogo, até mesmo porque a doutora Procuradoria enquadrou no artigo 250. O atleta do Red Bull Bragantino, a todo tempo, visa atingir a bola, tirar a bola do seu adversário. É um lance que não representa qualquer perigo, enfim, qualquer intenção de lesar o seu adversário. Em relação à dosimetria, a defesa destaca a primariedade do atleta, também destaca a boa conduta dele, que a partir do momento que recebe, primeiro um cartão amarelo, que depois foi revisado pelo VAR, mas ele recebe um cartão amarelo, logo ele se desculpa com o seu adversário, pede desculpas, e o próprio adversário aceita, já levanta, já está pronto para seguir a partida, e é mais um lance de que o VAR interfere e acaba pedindo a revisão pelo árbitro da partida, e o árbitro da partida acaba trocando essa decisão de campo. Mas, em relação, mais uma vez, à dosimetria, desculpa, é um atleta primário que nunca teve passagem por esse tribunal, e por essa razão, em razão de não haver qualquer gravidade, qualquer dolo por parte do denunciado, a defesa requer, primeiro, a sua absolvição, e caso seja esse entendimento, que seja aplicada a pena mínima de uma partida convertida em advertência. Obrigada. Obrigado, doutora Valentina. Parabéns pelo voto. Passo a palavra ao doutor Eduardo Beral. Aqui é um entendimento dessa comissão, vermelho direto, uma partida sem conversão em advertência. Obrigado, doutor Eduardo. Passo a palavra ao doutor Matheus Cury para o voto. Então, Marcos, peço vênia, mas
eu aplicaria, nesse caso, voto pela aplicação da advertência. Acho que, apesar de ter entrado com a trava da chuteira, não teve consequências maiores, o atleta é primário. Então, a aplicação para o primeiro do artigo 250. Obrigado, doutor Matheus. Parabéns pelo Obrigado. voto. Eu vou acompanhar o relator e vou aplicar a pena mínima de uma partida. Então, fica a pena mínima de uma partida para o atleta, Thalisson, e o processo 110 encerrado. Obrigado, doutor Valentina. Voto Obrigada, certo. presidente. Boa sessão a todos. Próximo processo da pauta é o processo número 86, a relatoria do Dr. Matheus Cury. Dr. Matheus, fique à vontade. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Tomás. Deixa eu abrir o processo aqui rapidamente. Fique à vontade. Senhor presidente, trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face do atleta Heitor Rodrigues da Fonseca, da equipe do Guarani, por infração ao artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Narra a súmula da partida que o denunciado foi expulso após atingir a perna de seu adversário com a sola da chuteira em alta intensidade na disputa da bola. Também denunciado o atleta Denis Alves Borges, da Portuguesa de Desportos, narrando a súmula que o denunciado recebeu o segundo cartão amarelo após impedir um ataque promissor da equipe adversária, infringindo assim disposto no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ambos são primários. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Tem defesa nos autos. Eu peço a Vossa Excelência que faça um resumo das duas, por favor. Só um minuto. Eu vou me ausentar, vou só pegar uma água ali, mas já volto, mas estou ouvindo Vossa Excelência. Okay. Parece que tem um vídeo também na última página. Se quiser assistir o vídeo antes, fica à vontade, está na última página da defesa. Bom, eu vou narrar, então vou fazer um relatório das defesas e depois assistimos os vídeos, pode ser? Ok, fica à vontade. Heitor Rodrigues da Fonseca apresentou defesa pedindo a desclassificação para o disposto no artigo 250 e a conversão em advertência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 250.
Por sua vez, a Associação Atlética Portuguesa de Desportos Cadê a defesa aqui? Peraí. Por seu advogado, apresentou defesa, destacando a primariedade do denunciado e a circunstância atenuante prevista no artigo 180, inciso 4 do Código Brasileiro de Justiça Desportivo, alegando o fator pedagógico da suspensão automática já aplicada e pedindo a conversão da pena em advertência. Agora podemos... Esse é o relatório, podemos passar ao vídeo? Sim, sim, pode assistir. A gente está assistindo aqui, acho que cada um na sua estação. Chegou agora? Se quiser, só. Segundo. O do Guarani não tem, né? Só tem na portuguesa. Só tem um vídeo, né, senhor presidente? Só com relação ao atleta da Portuguesa, né? Exatamente, só esse. O Guarani não mandou vídeo. Não apresentou. Tá ok. Doutor Matheus, acho que Vossa Excelência lê as defesas e vê o vídeo, pode fazer o voto imediatamente, fica tranquilo, viu? Posso passar o voto? Pode. Bom, com relação ao atleta Heitor Rodrigues da Fonseca, do Guarani, ante a presunção de veracidade da súmula e a falta de imagens, mantenho a infração disposta na denúncia, mas aplico a pena mínima de um dia. Uma partida. Com relação ao atleta da Portuguesa de Desportos, o Denis, apesar do vídeo ser muito claro que obstava uma jogada de ataque, também não vejo gravidade na conduta e, por isso, voto pela conversão de uma partida em advertência nos termos do parágrafo 2º do artigo 250. Obrigado, doutor. Parabéns pelo voto. Obrigado. A palavra ao doutor Eduardo Berol para oferecer o voto também. De quem dúvida? Aqui, um minutinho só. Vamos ver agora. Okay. Com relação ao atleta da Portuguesa, eu acompanho o relator, pena mínima convertida em advertência. Com relação ao atleta Heitor, ele condenou em uma partida? Uma partida.
Acompanhe. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Eu também acompanho o voto do doutor Matheus aqui, eu parabenizo. Então fica uma partida sem conversão para o atleta Heitor Rodrigues da Fonseca, do Guarani, e a pena mínima de uma partida convertida em advertência ao senhor Daniel Alves Borges, que é atleta da Portuguesa, encerrar o processo 86. Bom, sigamos no próximo processo da pauta aqui, o processo 105. Novamente, é o doutor Matheus Cury quem é o relator. Gostaria de ter a palavra, doutor Matheus. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia oferecida pelo eminente procurador de Justiça Desportiva em face do infrator Matheus Edilson Bispo Duarte, da equipe do Vossen, por atingir com um carrinho usando força excessiva as pernas de seu adversário de número 22, senhor Vitor Hugo Marcelino Marques, incidindo assim na infração do artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por praticar jogada hostil. Só ver se tem defesa, mas, salvo engano, não tem. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Fábio, tem a palavra a produzir? Sem prova. A doutora Procuradoria quer se manifestar? Não. Então, a palavra é do doutor Fábio para a defesa. Obrigado, presidente. O atleta ele veio denunciado no artigo 250, né, por ter feito aqui uma falta. Foi um cartão vermelho direto, mas eu vejo que não teve atendimento médico, foi na disputa de bola. O pleito da defesa é a aplicação da pena mínima, 250, e com a possível conversão em advertência, considerando que o atleta é primário. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Devolvo a palavra ao doutor Matheus para o voto. Doutor Matheus, fica à vontade. Considerando a primariedade e a ausência de gravidade na conduta, converto uma partida em advertência, senhor presidente. Temos parágrafo 2º do artigo 250. Esse é o voto. Obrigado, doutor Matheus. Doutor Eduardo Berol tem a palavra. Eu vou divergir do relator. É entendimento meu também, daqui da comissão. Vermelho direto, uma partida sem conversão em advertência. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Eu vou seguir a divergência. Eu tinha assistido ao lance, então eu também acredito que seja uma partida. Então fica por maioria o atleta Matheus Edilson Bispo Duarte, apenas de uma partida. Processo 105 encerrado.
Vamos seguir, então, o próximo processo da pauta, processo 106, a relatoria do doutor Eduardo Berol da Costa. Vossa Excelência, a palavra, doutor. Estou esperando abrir aqui. Processo número 106, 2024, Campeonato Paulista da Série A4, partida entre Barretos e Nacional. Ocorrida no dia 21 de fevereiro, no Estádio Municipal Antônio Gomes Martins. São denunciados os atletas, o atleta da equipe do Nacional Atlético Clube, Pedro Henrique Estevam de Araújo, e também o massagista da equipe do Barretos, Ítalo José Gonçalves Pereira Câmara. A Procuradoria apresentou denúncia com base no relato do árbitro em relação ao atleta Pedro Henrique. Expulsei por após ser advertido anteriormente com cartão amarelo por impedir um ataque promissor. Aos 64 minutos de jogo, impediu com a mão um chute à meta em uma ação de bloqueio. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia, pleiteando a condenação do atleta nos termos do artigo 250. Já com relação ao massagista da equipe do Barretos, senhor Ítalo José Gonçalves, ele foi denunciado em razão do relato do árbitro. Expulsei por retardar o reinício do jogo, chutando a bola para longe. Diante disso, foi apresentada a denúncia nos termos do artigo 258 do CBJD, protestando pela aplicação das penas ali previstas. Ambos são primários, não possuem antecedentes. Só verificar se há alguma defesa nos autos. A defesa do senhor Pedro Henrique. Apenas ela. Posso já passar para a defesa? Fica à vontade, doutor. Deixa eu só perguntar, doutor. O doutor Fábio vai fazer o Barretos, né? Não tem prova de produzir, né? Então pode fazer. Senhor Pedro Henrique, da equipe do Vossen, apresenta-se a defesa, alegando que supostamente assumiu uma conduta desleal e hostil, um lance de bloqueio apenas, segundo cartão amarelo. Pela simples análise do vídeo, verifica-se que não houve uma conduta, então não houve infração ao artigo 250. Requer que seja considerado o teor do parágrafo 2º do artigo 250 pela pequena gravidade, de modo que seja aplicado ao senhor Pedro Henrique, não somente a sanção de advertência, mas aqui não há a apresentação do vídeo por parte da equipe do Vossen. Esse é o relatório. Então, vamos ver. Na pastinha. Agora, vamos ver a pastinha. Qual é? Fez o toque para Cauã na velocidade. Doutor Matheus tem um vídeo para Vossa Excelência assistir aí. Ah, tá ok, vou ver aqui, eu não tinha visto esse vídeo. Perfeito. Acho que foi enviado aqui pelo doutor João. O João enviou. O doutor João enviou aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Fez o toque para Cauã na velocidade, vai para cima da marcação. Cauã levou para a perna direita, pode bater. Bateu a bola. O cara rápido. Bota na mão, ele bota a mão para fechar a bola. Ele abre a mão. Não, ele faz assim. Não, aí é Barretos e Vossen. Não tem como. Barretos é Vossen Nacional. Vossen Nacional é capaz de... Mas aí... Então já... Essa é a defesa do Nacional. Ok. Tá do Nacional. Certo, desculpa. É isso. Posso passar a palavra ao doutor Fábio? Então já está aqui. Então, Vossa Excelência, a palavra para fazer o Barretos. Barretos. É o Ítalo José Gonçalves Pereira Câmara.
ele é massagista do Barretos e veio denunciado no 258 pela douta Procuradoria. Ele foi expulso com cartão vermelho aos 78 minutos do segundo tempo, né? No segundo tempo, ele foi expulso por retardar o reinício do jogo, chutando a bola para longe. Aqui eu entendo que foi realmente... eu não tenho mais provas a produzir, então me favoreço aqui da súmula e da presunção relativa de veracidade. Entendo que foi um ato antidesportivo e... Porém, né, o massagista que ele é primário, estava 2-1 nesse momento, mas a gente percebe que não houve prejuízo da partida, mesmo porque 12 minutos depois, aos 90 minutos, o Barretos fez mais um, então foi 3-1 no final da partida. Dessa forma, eu pleiteio a aplicação da pena mínima com a possível conversão em advertência. É a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Passo a palavra ao doutor Eduardo Beró para proferir os votos. Então, nessa questão aqui, com relação ao atleta da equipe do Nacional, o vídeo ele demonstra que era uma chance efetivamente clara de gol. Então, diante disso, eu aplico a pena ao senhor Pedro Henrique de uma partida sem conversão em advertência. Com relação ao massagista da equipe do Barretos, entendo a pequena gravidade do ilícito aqui, então eu aplico a sanção a pena mínima prevista no artigo 258 por uma partida. Obrigado, doutor Eduardo. Passa a palavra ao doutor Matheus Curi. Senhor presidente, com relação ao massagista, acompanho o voto do eminente relator. Com relação ao atleta que impediu o gol, peço vênia para divergir só no seguinte sentido. Eu entendo que teve pênalti, realmente, pela regra, o pênalti deve ser assinalado, mas a impressão que se dá no relato da súmula é que o jogador teria dado uma de goleiro, vamos dizer assim, né? E não foi bem assim, né? Apesar da bola ter tocado na mão do jogador, foi a intenção dele. E apesar de ser pênalti, né? Não vejo como um ato intencional de impedir que a bola entrasse no gol. Então eu voto pela absolvição. Obrigado, doutor Matheus. Parabéns pelo voto. Eu vou acompanhar o relator em ambas. Eu até entendo o voto do doutor Matheus. Eu também tinha raciocinado nesse sentido. Mas vendo aqui as imagens, eu acompanho o relator. Então fica, por maioria, apenas de uma partida ao senhor Pedro Henrique Estevão de Araújo e, por unanimidade, apenas de uma partida ao massagista Ítalo José Gonçalves Pereira Câmara. Encerramos assim, então, esse processo de número 106.
Próximo processo da pauta, processo 108, doutor Matheus Cury. Vossa Excelência, a palavra, doutor. Obrigado, senhor relator. 108, né? Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria de Justiça Desportiva contra o atleta Douglas Campos Ferreira de Almeida, da equipe do SKA Brasil, por atingir com a região interna de suas pernas o seu adversário, número 9, na lateral do quadril coxa, senhor Dioran Peterson Nogueira Soares, com força excessiva e alta velocidade. O atingido foi atendido, mas continuou na partida. O atleta recebeu cartão vermelho direto, incurso assim nas sanções do artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Não tem defesa nos autos? Tem. Só um minuto. Sem problema, doutor Matheus, fica à vontade. As folhas 13, o senhor Douglas apresenta defesa escrita pedindo a conversão da penalidade em advertência. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Pode proferir o voto. Ante a falta de imagens, falta de testemunhas e a presunção de veracidade da súmula, levando em consideração uma jogada relativamente violenta, apesar de não ter tido consequências mais graves, mas relativamente violenta, com cartão vermelho direto, eu voto pela suspensão de uma partida, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Parabéns pelo voto. Passo a palavra ao doutor Eduardo Obrigado. para votar também. Acompanho. Eu também acompanho, parabenizo ambos. Então fica a pena de uma partida ao senhor Douglas Campos Ferreira de Almeida, atleta do SKA Brasil. Encerrado, então, o processo 108. Partir para o próximo processo da pauta é o processo 111. A relatoria é do doutor Matheus Cury. De novo, Vossa Excelência, a palavra, doutor Matheus. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria de Justiça Desportiva contra Maurício Alexandre Squalera de Oliveira, da equipe do Itapirense. Segundo o árbitro, o mesmo foi advertido com cartão amarelo por uso indevido do braço atingido seu adversário de forma temerária. Em seguida, segundo o cartão amarelo por uso indevido do braço novamente, atingido o rosto do seu adversário, número 99, senhor Guilherme da Silva Barbosa, de forma temerária. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e prosseguiu novamente na partida. Após receber o cartão vermelho,
o atleta expulso teria se dirigido ao árbitro de maneira agressiva, proferindo as seguintes palavras: aqui eu não vou fazer nada com você, só que eu vou fazer questão de ir lá no seu vestiário te pegar. Em razão dos fatos, a Procuradoria aponta as infrações previstas no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e 243B também do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Só verificar se tem defesa. Não tem defesa nos autos. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, Dr. Matheus. Deixa eu só verificar se tem prova a produzir aqui. Tem prova a produzir? Não. Vou passar a palavra à outra Procuradoria, doutor Fred, que quer se manifestar. Obrigado, senhor presidente. Melhor avaliando aqui a conduta, a punição e todos os elementos que compõem a súmula, eu entendo que o Maurício pode seguir denunciado no artigo 258, mas eu vou fazer o seguinte, desculpa, 250, e eu vou fazer o seguinte, com relação ao 243, eu vou denunciar no artigo 258, vou desclassificar, porque isso permite que ele seja punido, haja visto que a atitude é antidesportiva, mas não configura uma ameaça que talvez tivesse uma pena grande demais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Fred. Eu passo a palavra ao doutor Fábio para a defesa. Fica à vontade, doutor Fábio. Obrigado, presidente. Mais uma vez, parabéns, doutor Fred. Compartilho o mesmo entendimento. Né, com relação ao 250, né, que é o segundo cartão amarelo, ele é primário, né, foi na disputa de bola, aliás, deixa eu ver aqui, e sequer precisou de atendimento médico, né? Então, com relação ao 250, de acordo com o entendimento aqui dessa comissão, inclusive, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência, né? E já com relação às palavras proferidas, realmente elas têm um tom antidesportivo, né? Entendo que não classifica uma ameaça, no meu ponto de vista, a ameaça se classificaria com algo até seria no 243C, no meu entendimento, se fosse a ameaça, né? Mas eu entendo que não se classifica também, porque ele não. Deixa eu só pegar aqui o 243. Eu entendo que não configura grave ameaça os simples dizeres ali, né, o proferido pelo atleta. Então, dessa forma, entendo por ser um ato antidesportivo e peço a aplicação da pena mínima também com a possível conversão em advertência, considerando a primariedade do atleta, é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Devolvo a palavra ao doutor Matheus Cury para proferir o voto. Senhor presidente, eminente procurador, senhor defensor, doutor Fábio, com relação ao disposto no artigo 250, eu voto pela suspensão de uma partida, apesar da primariedade, entendo que o jogador teria sido advertido por praticamente praticar a mesma conduta, né, que é cotovelada, jogo de braço, enfim, e reincidiu na conduta. Então, acho que a pena de uma partida está suficiente. Com relação à suposta ameaça, realmente não se enquadraria no 243B, que traz o constrangimento ilegal e que exige para a conduta que o agente obrigue, né, a vítima a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, o que não foi o caso, né? E na questão da ameaça não vou entrar no mérito, uma vez que o eminente procurador já aditou a denúncia, né, e respeito ao princípio, ao sistema acusatório presente nesses procedimentos administrativos, inclusive, eu voto pela desclassificação para o 258, também uma partida por cada infração.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Passo a palavra ao doutor Eduardo Berol para o voto. Acompanha pelos mesmos fundamentos. Obrigado, doutor Eduardo. Eu parabenizo ambos, agradeço a intervenção do doutor Fred, parabenizo também a defesa do doutor Fábio. Eu entendo, como todos também, que não a punição tanto do 243B quanto do 243C são demasiadamente são excessivas, né, para o que aconteceu aqui. Acho que elas nem eu compreendo a doutora Procuradoria quando fez a denúncia no 243B, acho que até seria razoável, mas o prejuízo para o atleta seria gigantesco, né? E imagino que os dizeres deles são tão gravosos assim. Mas eu vou divergir, eu vou aplicar apenas de 2 partidas no 258. Sou voto vencido. Então, o processo 111 está encerrado. 111, é isso? 111. O senhor Maurício Alexandre Escolhera de Oliveira. Bom, vamos partir para o processo 112, é o processo de relatoria do doutor Eduardo Berol. Doutor Eduardo Berol, Vossa Excelência, a palavra. É o último da pauta, não é isso? É o penúltimo. É o último? É o último, é outro já Foi. foi. Foi julgado, então é o derradeiro. Isso. Vossa Excelência foi eleito. Processo 112 de 2024, Campeonato Paulista da Série A2, partida entre Linense e São José Esporte Clube SAF. Partida realizada no dia 24 de fevereiro, no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins. Denunciado o atleta profissional Ulisses da Silva Souza, nos termos do artigo 250 do CBJD. Segundo o relato do árbitro, foi expulso por atingir o seu adversário de número 11, senhor Matheus Bonadiman Serafim, impedindo um ataque promissor. Informa que o atleta havia sido advertido anteriormente também por impedir um ataque promissor. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia nos termos do artigo 250 do CBJD, protestando pela aplicação da pena ali prevista. O atleta não possui antecedentes e tem defesa nos autos. Fique à vontade para ler. Apresenta a defesa da equipe da Linense, relata os termos da denúncia, informa que, em razão da escassez de recursos do clube, o atleta não pôde comparecer. No mérito, ele alega pequena gravidade, alega que o atleta impediu um ataque promissor, que foi expulso em razão do segundo amarelo. Não houve questionamento por parte do atleta. Diante disso, ele pleiteia que seja aplicada a pena mínima, substituída pela pena de advertência. Esse é o relatório. Vontade para o voto, doutor. Segundo amarelo,
aplico a pena de uma partida convertida em advertência. Obrigado, doutor Eduardo. Passo a palavra ao doutor Matheus. Senhor presidente, acompanho o voto do eminente relator. Obrigado. Obrigado, doutor Matheus. Eu também acompanho, então fica por unanimidade a pena mínima convertida em advertência, né? É isso mesmo, né? É a pena aqui, é a pena mínima convertida em advertência, foi isso? Bom, tendo sido esse o último processo da pauta, eu encerro aqui, então, ó, agradeço ao Dr. Matheus Cury por ter comparecido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Na minha pauta tinha mais processos aqui, não tinha? Não. Ah, tá. Não, teve um adiamento, né? 2 foram adiados. Então, não, tudo bem. Obrigado, eu que agradeço. Prazer revê-los. Um grande abraço, prazer foi nosso. Um grande abraço. Agradecer ao doutor Eduardo Berol, que sempre conosco aqui, um prazer revê-lo. Doutor Fred, doutor Procuradoria, doutor Fábio, doutor João, doutora Paula, seja bem-vinda. Aliás, é a única sessão dessa semana, então, em nome da doutora Paula, estender parabéns, felicitações para as mulheres, que essa é a Semana da Mulher, e Vossa Excelência vem representar, né? E um grande abraço a todo mundo e boa noite.